Olá, povo de Deus. Quarta-feira, 6 de novembro de 2024, 31ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 2, de 12 a 18 e Lucas 14, de 25 a 33. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação, com temor e tremor, pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar, murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida, assim no dia de Cristo terei a glória de não ter corrido em vão nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação, no sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Nossa narrativa de hoje tem como gênero literário conhecido como parênese, do grego, que significa exortação. Paulo exorta os cristãos de Filipos em 3 etapas. Em primeiro lugar, os cristãos devem dedicar-se com temor e tremor à sua salvação. Ao mesmo tempo, devem lembrar-se de que só Deus pode suscitar neles a capacidade de viver de acordo com a sua vontade. Em segundo lugar, os cristãos devem resplandecer como astros no mundo, não para se exibirem, mas para conservarem a palavra da vida. E, em terceiro lugar, os cristãos hão de contribuir para o crescimento da alegria do apóstolo, na medida em que se dispuserem a oferecer a vida em sacrifício agradável a Deus, em oblação. Isto não por simples satisfação pessoal, mas para se assemelharem a Cristo Jesus e se disporem para a comunhão com o Pai. Oxalá nossas comunidades possam viver na mesma perspectiva da comunidade querida de Paulo, a comunidade de Filipos. Lucas 14, 25 e 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir, não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000 homens? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar a paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Saindo da casa do fariseu, onde entrara para uma refeição, Jesus é seguido por uma grande multidão. O que mais nos chama a atenção é que Jesus nunca se empolga por ver tanta gente atrás dele. Não poupa nenhum milímetro das exigências para segui-lo. Passa-nos a sensação de que ele queria mesmo fazer uma espécie de purificação, passar a peneira, como dizemos popularmente.
A primeira exigência de hoje tem, na sua tradução literal, uma expressão muito dura, que as nossas traduções amenizaram. Porém, o que temos em grego é assim: se alguém vem a mim, mas não odeia o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. É claro que se trata de uma expressão que deve ser colocada no contexto cultural daquela época, pois nos assustamos com tal radicalismo. Assim, nossas traduções optaram por outras formulações, tais como: se alguém vem a mim, mas não aborrece, não se desapega, ou não me prefere em relação à família. Em todo caso, fica claro que para ser discípulo de Jesus é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Nada pode se interpor entre o discípulo e o mestre. A segunda exigência vai mostrar que o seguimento nada tem de triunfal, de conforto. Não, muito pelo contrário. É preciso tomar a própria cruz, indicando que perseguição é possível. E possível morte violenta também deve estar no horizonte do discípulo. Postas estas exigências, Jesus conta duas parábolas com sentidos similares. Para ser seu discípulo, precisa ser destemido, mas também não pode ser uma decisão tresloucada. É preciso saber calcular o alcance da decisão. A primeira parábola diz que quem dentre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que a concluir. E a segunda: qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro para examinar se lhe é possível, com 10.000 homens, opor-se àquele que contra ele vem com 20.000? Essas parábolas também nos indicam que, uma vez tomada a decisão, não podemos titubear. Calcula-se a capacidade para o seguimento e vai em frente. Nada de ficar preso ao passado, de ficar olhando para trás. É importante ter capacidade para terminar o projeto começado. Odiar o pai e a mãe, carregar a cruz, seguir Jesus, renunciar a todos os bens, são exigências para lá de radicais. Tamanha radicalidade poderá suscitar muitas desculpas para não assumir o seguimento e continuarmos tocando nossa vida do jeito que conseguimos fazê-lo. Quem analisa o comportamento de Jesus e o compara com o de um candidato político em tempos eleitorais se assusta até, pois ao invés de promessas, Jesus apresenta exigências. Exatamente o contrário. Portanto, a autenticidade do Evangelho passa pelo radicalismo das exigências do seguimento de Jesus. Quem não tem coragem de sair de sua zona de conforto não deve se meter a ser cristão, pois isso implica desapego, renúncia e, sobretudo, coragem para tomar a própria cruz. Certamente, como em muitas das perícopes, há uma frase de acréscimo que tenta dar um fecho no raciocínio. E a do trecho de hoje diz: qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Para a nossa reflexão continuada, pensemos em que consiste renunciar a tudo que possuímos, que não se reduz aos bens materiais. Um beijo no seu coração.